graça e paz. Queridos, hoje a gente prossegue, a graça do Senhor, no nosso estudo da Confissão de Fé. Hoje, se o Senhor permitir, nós vamos encerrar o tópico sobre a certeza de salvação. Então, eu sei que nada é por acaso, nós cremos num Deus totalmente soberano. E a oração da Bel aqui tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. O tópico hoje nosso é o que pode abalar, diminuir ou mesmo interromper essa certeza de salvação que mesmo nós, como eleitos, pessoas que já tiveram a convicção em algum momento da vida, de uma maneira muito clara, de que o Senhor salvou-nos, nos salvou dos nossos pecados, mas nós sabemos pela nossa vida, pela nossa experiência, que existem momentos em que o sentimento, a sensação, a emoção, é como se nós não estivéssemos experimentando isso. É como se a gente estivesse sentindo, de fato, como se a gente nem fosse salvo. Às vezes você nem tem dúvida disso. Você sabe racionalmente, mas você não se sente assim. Então, isso é fato. Todos nós aqui talvez já tenhamos passado por momentos assim. Esse último parágrafo desse tópico da confissão, sobre a certeza da salvação, ele vai nos ajudar a duas coisas. Primeiro, a tentar compreender por que isso acontece, o que nos leva a chegar nesse ponto, de ter diminuído ou quebrada de alguma forma essa certeza que nós tínhamos em algum momento. E aí, um segundo momento, ele vai então nos ajudar a compreender, a entender e a ter a certeza do que a gente pode fazer aos olhos, à luz da palavra, para que nós possamos ter restaurado essa certeza, essa convicção, essa paz, essa plenitude que nós já experimentamos também. Então, é isso que a gente vai, com a graça do Senhor, estudar hoje. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas falhas. Mesmo o Senhor, Pai, tendo derramado do Teu Espírito Santo sobre nós, tendo inspirado a Tua palavra, que nos dá as respostas para tudo aquilo que nós precisamos saber. O Senhor sabe que devido ao nosso pecado, à nossa fraqueza, nós muitas vezes ainda caímos, nós muitas vezes ainda duvidamos, nós muitas vezes ainda Te ofendemos. E nós, mesmo nós que já fomos salvos por preço tão alto, Pai, que é o sangue do Teu Filho na cruz, por vezes passamos por momentos aqui nessa terra como se nós não tivéssemos experimentado essa grande, maravilhosa glória. Senhor, tem misericórdia de nós, derrama do Teu Espírito aqui nessa manhã, a todos que estão aqui, os que estão ouvindo, Pai, fala conosco, para a Tua honra e glória, e em nome do Teu Filho que nós oramos, amém. Vamos ler então, irmãos, esse tópico? Ele diz o seguinte: os crentes verdadeiros podem ter a sua certeza de salvação abalada, diminuída ou interrompida de diversas maneiras, por negligência na preservação dessa certeza, por caírem em algum pecado específico que fere a consciência e entristece o espírito, por uma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas, que não tenham luz. Contudo, eles jamais ficam destituídos da divina semente e da vida de fé, do amor de Cristo e dos irmãos, da sinceridade de coração e da consciência do dever. É a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo, e mediante elas, os crentes são preservados de um total desespero. Agora nós vamos dissecar isso daqui e tentar esquematizar para que fique mais fácil, para que a gente possa entender tudo isso. Primeiro, vamos lembrar, a gente já 2 ou 3 domingos, nós já temos falado sobre a questão da certeza de salvação, né? E aqui, só para a gente relembrar mesmo, para não gastar muito tempo, já foi falado, o texto da confissão diz assim, o primeiro parágrafo desse ponto: podem estar certos, quem? Os crentes. Nós que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus Cristo, podemos estar certos de que estamos em um estado de graça nesta vida e podemos regozijar-se na esperança da glória de Deus, de cuja esperança jamais se envergonharão. Então, assim, para nós que cremos no Evangelho, não é motivo de vanglória alguma se alguém perguntar, você tem certeza de que você vai para o céu? Você falar, eu creio, eu tenho certeza de que eu sou salvo e eu estarei diante do Senhor. Eu me lembro de, quando não cristão ainda, ouvi uma pessoa um dia, um evangélico, falar isso,
E eu achei aquilo de uma arrogância tremenda. Eu falei, quem você acha que é para... Você se acha tão bom assim? Mas eu não entendia naquele momento que isso não é motivo de vanglória. Por quê? Porque quando você me pergunta isso, Danilo, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Por quê? Porque eu sei que não depende em nada de mim. Eu sei que ela repousa totalmente na obra de Cristo. Se dependesse de mim, sim, de fato, eu não iria. Eu tenho certeza que eu não iria. Eu não iria para a glória. Eu não iria conhecer o meu Senhor. Vocês entendem isso? Não é problema algum nós podemos confessar isso com a nossa boca e lembrarmos disso sempre quando a gente estiver sendo tentado, passando por lutas e tribulações. Isso não é vanglória, isso não é um orgulho pedante. Por quê? Porque nós cremos que se isso é verdade, é porque Cristo morreu na cruz por nós. E não porque eu mereço isso de alguma forma. Se eu te falasse não, eu vou para o céu porque, nossa, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, aí de fato a gente está falando de algo que está errado. Então, nós também aprendemos que a certeza de salvação não é parte integrante da salvação por si só. Então, pode ser, sim, que alguns irmãos sabem o que é isso, especialmente isso tem muito a ver até com o perfil do irmão. Pessoas que são mais inseguras, ou que têm mais dúvidas, ou mais lutas, que já foram salvas, mas que têm uma luta maior. Certeza de salvação é algo que a gente pode experimentar sim, mas que nós podemos sim ser atacados em relação a isso. O que a gente vai estudar hoje, os textos que nós vamos ver hoje, vão nos ajudar a compreender, a enxergar isso de uma maneira clara, como que isso funciona na nossa mente, no nosso coração, e como que a gente pode experimentar isso de uma maneira mais clara. E nós vamos começar, então, falando do que pode abalar, diminuir ou interromper essa certeza. O texto da confissão, eu pus ele ali em cima, vocês estão vendo, ele fala que é possível que isso aconteça sim. Quando a gente fala abalar, diminuir ou interromper, perceba, abalar a gente sabe o que é, né? Pensa, uma ponte, um prédio, tem um terremoto, ele dá aquela chacoalhada, aquela tremida. Ele não é destruído, mas ele fica... Às vezes a gente recebe algumas situações na vida que dá aquela chacoalhada, né? Aquela abalada assim. A gente sabe o que é isso. Diminuir, muito simples, né? Diminuir é algo que você está experimentando um nível de satisfação, de repente você está experimentando menos. Qualquer um de nós aqui que olhar para a nossa vida espiritual talvez vai perceber isso. O ideal na nossa caminhada de santificação é que cada dia mais nós estivéssemos sendo feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas em termos de santificação, que o Senhor capacita, que o Senhor ele nos dá o tanto querer quanto realizar, a santificação depende, nós temos que fazer algumas coisas. Lógico, capacitados pelo Evangelho, capacitados pelo Espírito Santo, sim, mas no que tange a nós sabemos que nós somos falhos, muitas vezes, ao invés de estar fazendo isso, né, subindo, às vezes a gente está fazendo isso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É o ideal? Não, mas a gente sabe que essa é a realidade. Então, de vez em quando, a gente pode estar sentindo, por exemplo, hoje, menos certeza da minha salvação do que há um tempo atrás. Se isso está acontecendo, isso é ruim? O ideal seria que eu tivesse mais certeza hoje do que antes. Mas então, se isso está acontecendo, o que a gente vai fazer? Por quê, primeiro, e o que a gente vai fazer? Ou interrompido. Irmãos, quando a gente fala de interrupção, a gente não está falando de fim. Tá? Interrupção sempre ela representa, quando a gente fala assim, interrompeu o abastecimento de água da sua casa. Significa que parou, mas que vai voltar. Então, a interrupção é isso, não é o fim, o encerramento definitivo. Quando a gente fala de interrupção, a gente fala, sempre você pensa já, esse é o sentido da palavra, de algo que está parado por um determinado momento, mas que eventualmente vai retornar. O que então pode abalar, diminuir ou interromper essa certeza que o Senhor já nos colocou no coração? A primeira coisa, irmãos, é a negligência. A negligência, por negligência na preservação dessa certeza. A palavra negligência significa o quê? Falta de cuidado, desmazelo, fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu sou da área do direito, lá a gente usa muito a palavra negligência. Então, por exemplo, se eu estiver saindo com o meu carro aqui e não prestar muita atenção no trânsito, estiver lá conversando no celular e tal, e sem querer eu bato no carro de outra pessoa, certo? A pessoa fala, você vai ter que pagar o dano que você causou a mim. Eu falo, não, sabe por quê? Eu fiz sem querer. Não, a legislação fala que quando eu atuo com negligência, qual é a negligência aqui? Eu estava dirigindo de qualquer jeito, sem prestar atenção, então eu sou responsável pelo dano daquela pessoa. Negligência é isso, é quando você faz uma coisa de qualquer jeito, desmazelado, né? Isso significa negligência. Muitas vezes nós somos negligentes, sim,
na forma como a gente leva a nossa vida cristã. Nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nós conhecemos as exortações que constam da palavra, o Espírito Santo fala conosco, mas nós nos mantemos negligentes e vivemos de qualquer jeito. Isso aqui foi estudado na semana passada, o Marco trouxe. Eu vou ler para vocês lembrarem sobre a questão da certeza de salvação, mas do outro tópico. Todo cristão tem o dever de procurar confirmar a sua vocação e eleição com toda diligência, para que seu coração possa dilatar-se, aumentar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, em vigor e ânimo para os deveres de obediência. Tais são os frutos naturais dessa certeza, o qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Esse relaxamento é a negligência. Então, assim, a Bíblia tem N, eu não vou trazer de novo, o Marco trouxe semana passada, mas a Bíblia tem N mandamentos, ordens, ordenanças que nos levam a saber que a gente tem uma maneira de agir nessa vida. E quando a gente é negligente em relação à leitura da palavra, só dando alguns exemplos, de meios de graça, por exemplo, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, naturalmente nós vamos nos colocar numa situação tal que muito possivelmente, em algum momento, a minha certeza de salvação será abalada. Pela minha negligência, porque eu faço de qualquer jeito, eu levo minha vida cristã de qualquer jeito. A gente sabe, irmãos, isso aqui serve na vida natural, serve na vida aqui, porque no final das contas é uma vida só, né? A gente não pode fazer essa distinção. Tudo que você fizer de forma desmazelada, tudo que você fizer de forma negligente, vai dar errado. Vai trabalhar de forma desmazelada para você ver o que vai acontecer com você. Vai cuidar do teu filho de forma desmazelada para você ver o que vai acontecer. A gente sabe disso. Só que às vezes a gente acha que na igreja a gente pode agir assim. No trabalho, às vezes a pessoa é extremamente diligente. Aí aqui, ela é negligente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ao descumprirmos essas ordenanças, estamos sendo deliberadamente, ou seja, a gente está intencionalmente sendo negligente. Eu sei que eu preciso, mas quer saber? Eu não vou fazer não. Eu tenho mais o que me preocupar. Cuidado, irmãos. Porque quando a gente passa por uma crise, que a nossa certeza de salvação é abalada, diminuída, é muito ruim. É muito ruim, é algo que machuca a gente, que gera efeitos naquele momento da nossa vida, então a gente tem que tomar um cuidado. O segundo ponto que a confissão vai trazer é o pecado. O texto da confissão diz: por caírem em algum pecado específico que fere a consciência e entristece o espírito. Não é novidade para nenhum de nós. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, irmãos, nós estamos deliberadamente ali, com intenção de fato, rejeitando o nosso Senhor, rejeitando a voz do Espírito. Um crente pode pecar? Pode. Infelizmente, a gente sabe que nós podemos ainda cair em tentação, ceder à tentação e pecar. Mas quando isso acontece, imediatamente o Espírito Santo que habita em nós já nos acusa isso. E nós já temos a oportunidade de recorrer ao nosso advogado, Cristo Jesus, e pedir perdão. Mas, tristemente, muitas vezes nós não fazemos isso e nós permanecemos ouvindo aquela voz e falando: não, eu tenho razão, eu não quero saber, eu vou continuar. Irmãos, isso é algo que vai, sim, nos afastar do nosso Senhor e que, com o passar do tempo, sim, vai diminuir, interromper ou abalar a minha certeza de salvação. Vamos ler aqui o Salmo de número 32, versos 3 e verso 4. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, Davi havia pecado, e por um determinado período de tempo ele calou os seus pecados, ou seja, ele não levou esses pecados ao Senhor em confissão e arrependimento. Nesse meio tempo entre o pecado de Davi, enquanto ele estava calando esse pecado, ou fica, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Se a gente for resumir numa palavra isso daqui, a gente pode resumir em qual? Sofrimento. Davi sofreu. Que tipo de sofrimento? Era só espiritual, era psicológico, era uma depressão, era dor, era físico? Eu não sei, mas ele sofreu e sofreu muito. Enquanto ele calou os seus pecados, ele sentia como se os ossos dele estivessem ali envelhecidos, esmigalhados. Ele sentiu muito mal. Por quê, irmãos? Porque a tua mão, a mão de quem? Do nosso Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos,
Davi estava em pecado. O pecado é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Qual é a melhor coisa que pode acontecer para qualquer pessoa na face dessa terra quando ela peca? Arrepender, abandonar. O que vai ser necessário ser feito para que essa pessoa chegue ao ponto de se arrepender? O Espírito Santo vai agir na vida da pessoa. Se for necessário para que isso aconteça, que o Senhor pese a sua mão sobre nós e o nosso vigor se torne sequidão de estio e o seu, vamos dizer assim, os seus ossos sintam com dor, envelhecidos, e se for isso necessário para que você se arrependa do teu pecado, glória a Deus por você se sentir angustiado e sofrimento dessa forma como Davi sentiu. Porque não existe nada pior para ninguém do que estar em pecado, irmãos. Ah, não, é pior, eu tenho uma doença, é pior. Não, irmãos, não existe nada pior, porque o pecado nos separa do nosso Senhor. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não existe qualquer coisa que aconteça nessa terra, ainda que seja a morte, é algo que vai nos levar ainda para próximo do Senhor, mas o pecado, ele nos afasta do nosso Senhor. O pecado é algo terrível. Irmãos, se você tem dúvida do quão o pecado é terrível, olhe a consequência do pecado. Foi necessário que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado ali, o Deus Filho, morresse numa cruz. Você acha que isso é algo pequeno? Nós sabemos que não. Então isso só mostra o quão terrível é o pecado. Terceira coisa que pode, então, diminuir, abalar ou interromper nossa certeza, isso aqui, quando eu li, eu fiquei um pouco... Falei, nossa, isso eu não esperava que estivesse aqui. A tentação. Ele diz, por uma tentação súbita ou veemente. E aqui é interessante, por que eu fiquei... Eu falei, mas tentação? Ser tentado é pecado, irmãos? Não. Tentação não é o problema. Nosso Senhor foi tentado, e foi tentado em todas as coisas. Muitos irmãos, especialmente quem é mais sensível, muitas vezes, assim, eu já conversei com muitos irmãos que estavam tendo crises terríveis de culpa e de consciência porque estavam sendo tentados, estavam debaixo de grande tentação, e aí a pessoa se sente culpada, se sente chateada, triste, mal. Irmãos, o problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. Se você aceita aquilo, aí é um problema. A pessoa diz, eu estou muito mal, Danilo, porque fizeram uma oferta lá para mim, um negócio, eu sei que aquele negócio não é bom, é errado, ele vai me dar muito dinheiro, mas ele é errado. Eu não aceitei, mas eu fiquei tentado a aceitar, eu estou muito triste. Não, você tem que ficar feliz, porque você foi tentado e você venceu a tentação. Mas muitos irmãos, quando passam pela tentação, e eu falo por experiência própria, até comentando com a Eliege, eu estava meditando nisso aqui, aconteceu uma situação comigo que eu sofri uma tentação numa área da minha vida, e naquele momento em que eu estava naquela luta, eu estava muito mal. Fiquei triste, fiquei chateado, fiquei abalado, como se não que eu perdi a minha certeza, mas ela foi abalada. E eu falei, nossa, mas eu não pequei. Mas mesmo não pecando, na hora que a gente está passando pela tribulação da tentação, às vezes a gente não consegue lembrar de outras coisas. Às vezes você não consegue se lembrar da graça, às vezes você não consegue olhar para Cristo, às vezes você não consegue olhar para o Senhor. E, irmãos, quando isso acontece, é quando a gente mais deve fazer isso. Talvez o grande erro, e é isso que eu quero chegar aqui com vocês, que a gente faz quando está sendo tentado, é tentar gastar muito tempo lutando com as nossas próprias forças. Aí é um problema. Nós não devemos fazer isso. Quando nós formos tentados, o que a gente tem que fazer o mais rápido possível para que a gente não seja abalado como eu fui e talvez vocês já tenham sido quando tentados? Buscar quem? Aquele que foi tentado em todas as coisas, está lá em Hebreus, capítulo 2, aquele que foi tentado em todas as coisas, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Quem é esse, irmãos? Jesus. Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso, né? Agora é época de Natal, a gente fala muito sobre encarnação, sobre Jesus ter vindo ao mundo, ele ter nascido. Irmãos, eu falando com as crianças a respeito disso, assim, é tão interessante, assim, o fato de Jesus ter encarnado, nós entendemos a necessidade dele ser totalmente Deus, dele ser totalmente homem, né? Para que a justificação pudesse acontecer ali na cruz. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que a gente não presta atenção. Ele era um homem como eu e como você. Então, assim, quem aqui já foi tentado? Todo mundo. Jesus Cristo, ele, como nós, como um ser humano, como homem,
coisa que um anjo não pôde passar, mas ele, como homem, ele passou por todas as tentações possíveis e imaginárias que nós podemos passar no nosso dia a dia. E ele venceu cada uma delas. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é desprezo, ele sabe o que é tentação. Então você percebe que não tem nada que você possa levar para ele que ele não tenha conhecimento e que ele não tenha experimentado na carne dele. Por isso que a palavra vai dizer que ele se compadece de nós. Compadecer é você colocar ali o seu coração junto com o seu, porque ele sabe o sofrimento que nós sofremos. Ele conhece isso na carne, ele passou por isso, mas ele venceu. E é por isso que nós devemos fazer como ele, como o autor de Hebreus diz aqui. Busque o Senhor. Quando você estiver na sua luta contra a tentação, cuidado. Eu mesmo, minhas tentações geralmente são, tem de todo tipo, né? Mas eu sou muito tentado na minha área profissional, de querer fazer, de tal e não sei o quê. E às vezes eu creio que a melhor forma de resolver, por exemplo, os meus problemas ali, talvez é trabalhar mais. É fazer mais aquilo, é fazer mais aquilo. Eu estou sendo tentado, eu preciso buscar o meu Senhor. Não vai ser resolver as situações externas que vai resolver o meu problema, que é eminentemente espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Rapidamente, busque o seu Senhor. Busque Ele que conheceu e sabe o que é sofrer e que venceu toda a tentação. Ele venceu, graças a Deus por isso. E o próximo, irmãos, esse daqui, muito interessante. Uma ação de Deus. Uma ação de Deus. Olha o que o texto da confissão diz. Que uma das coisas que pode abalar, diminuir ou interromper a nossa certeza de salvação é, por Deus retirar de sobre eles, no caso nós, a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas, que não tenham luz. Tentação, a gente sabe o que é. Pecado, aqui a gente está falando de coisas que vêm da gente, passam pela gente de alguma forma. Aqui a gente está falando do Senhor Deus, por um motivo que nós não sabemos qual, dentro da sua soberania, dentro do seu cuidado pastoral não, né, de paterno mesmo, de pai que ele é, por algum motivo que nós não sabemos, ele decide permitir que nós caminhemos por algum tempo sem experimentar a luz que vem dele. Jó soube o que era isso. O que Jó fez de errado, irmãos? Nada. Mas Jó experimentou isso, passou por isso. E, eventualmente, alguns de nós estaremos passando por esses dias maus. Por que o Senhor faz isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós sabemos de várias coisas. Nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que Ele é Pai, nós sabemos que o desejo dEle é nos santificar, nós sabemos que o desejo dEle é nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Mas nós não temos a capacidade, graças a Deus por isso, é melhor que fique tudo nas mãos dEle, de discernir a vontade do Senhor. E às vezes Ele permite que nós passamos por momentos de lutas, por momentos de trevas. Mas, irmãos, ainda quando isso acontece, Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é bom. A gente nunca pode esquecer dessa realidade. Porque às vezes a gente está passando um momento de luta e a gente está achando, Deus não me ama mais. Irmãos, se Ele está fazendo isso é porque Ele te ama. Ah, mas por quê? Eu não sei. Você vai ter a glória inteira para discernir isso lá na frente. Eu não sei por quê, mas Ele sabe. Nada foge ao controle dEle, irmãos. Aqui alguns textos, Salmo número 30, Salmo de número 30. Vou pedir para os irmãos que estiverem aí, a gente vai ler vários textos hoje, e depois quem quiser já ir abrindo, Lamentações de Jeremias, a gente vai ler depois. Salmo de número 30, versos 6 e 7. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, por tua vontade, fizeste permanecer forte a minha montanha, mas apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Aqui você vê alguém que estava bem, que estava feliz, que estava tranquilo, na prosperidade e tal. Ou seja, circunstâncias mundanas, tudo perfeito, sem problema algum. Mas apenas o Senhor voltasse o rosto, olhou para o outro lado, ele ficou conturbado. Irmãos, não existe. A gente pode ver pessoas ricas, milionárias, famílias perfeitas. Se você não estiver na presença do Senhor, você vai estar conturbado.
Não existe felicidade real, verdadeira, sem o nosso Senhor estar presente na nossa vida. Lamentações capítulo 3, Jeremias vai dizer: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, ou seja, é possível sim que o Senhor, dentro do alto da sua paternidade e da sua soberania, nos entristeça eventualmente, ainda que ele entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então, por mais, irmão, quem está passando pela treva não consegue enxergar isso. Nós sabemos disso. Mas o Senhor está cuidando, o Senhor está vendo, e Ele está derramando ainda de graça e de misericórdia. A palavra do Senhor diz o que lá em Romanos 8, 28? Isso aqui o pessoal sabe de cor. E muita gente usa isso como se fosse um texto que falasse de prosperidade, de dinheiro, de saúde. É um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive quando o Senhor volta a face dele e para de olhar para você e você passa por um dia mau, você passa por um momento de luta, você passa por um momento de treva. Ainda assim, irmãos, nesse momento, todas as coisas estão cooperando para que você, para o seu bem. E o seu bem é ser feito cada vez mais à imagem de Cristo. O seu bem não é você ficar rico, não é você ter uma saúde perfeita, você ter uma família perfeita, essas coisas são boas. Se o Senhor quiser dar, glória a Deus por isso. Mas isso não é o fim da nossa existência aqui na Terra. E agora a gente parte para o próximo ponto. O que pode, então, revivificar essa certeza? Trazer vida de novo. Nós vimos aqui tudo aquilo que pode nos afastar ou tirar essa certeza. Uma atitude de Deus, Deus agindo, a tentação, o pecado, a nossa negligência, essas coisas podem nos afastar a certeza de salvação. Mas o que pode trazer de novo vida para nós e nos restaurar, caso a gente tenha passado por isso de alguma forma? A partir dessas graças, que, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo. Então, assim, nós vamos falar agora de 6 coisas que a confissão traz para nós, 6 graças que ele chama, mas que são mais meios de graça. 6 coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, ou 6 verdades, Algumas são verdades, outras são coisas que nós devemos fazer, buscar, e que vão nos revivificar, que vão colocar de novo no nosso coração essa certeza, essa alegria, sem nos esquecer do que está bem claro aqui. Irmãos, tem coisas aqui que é para a gente fazer, mas ele vai falar o quê? Por obra do Espírito. O que pode revivificar essa certeza, então? O que pode revivificar essa certeza? Então, lembremos disso, só para ficar bem claro. Nada será feito pela sua força. Vai ser por obra do Espírito sempre, ainda que seja algo que dependa de uma atitude sua, de uma decisão sua. Vamos lá. O primeiro, a divina semente que habita em nós. Todos esses A, B, C, D, o E e o F, os 6 que a gente vai falar, todos estão lá na confissão, tá? A divina semente que habita em nós. Nós já falamos, quando a gente falou muito aqui sobre perseverança dos santos. Quando nós cremos no Evangelho, o que foi implantado no nosso coração, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Se ele habita dentro de nós, e ele habitará para sempre, pode ficar em paz, porque nesse ponto, em algum momento, o Senhor vai te trazer de volta, ele vai colocar no teu coração essa necessidade, essa busca. O Espírito Santo nunca vai sair de dentro de alguém que creu no Evangelho. Nunca, nunca. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas aquele que verdadeiramente creu no Evangelho, o Espírito Santo sempre vai habitar dentro dele. Perseverarão sempre, até o fim. 1 João 3,9 vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o que, irmãos? A divina semente. Essa semente não é lançada fora, essa semente não cai, não é jogada para fora e depois você bota de volta dentro. Tem vezes que, a gente leu, por conta do pecado, às vezes você pode até não estar ouvindo o Espírito Santo, mas ele está ali. Ele está ali. Então, inevitavelmente, o crente verdadeiro vai ser confrontado com o seu afastamento, com os erros. O Espírito Santo ele vai fazer isso. Olha o Salmo 32 que a gente já leu, a gente vai ler de novo. É muito interessante. Sendo assim, todo homem piedoso. Quem é homem piedoso? É o homem que crê de fato. Te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em algum momento, o homem piedoso, ainda que ele se afaste, ainda que ele esteja distante,
ainda que ele tenha caído, em tempo, em algum momento ele vai buscar novamente o Senhor. Por que ele vai fazer isso? Porque ele é bonzinho? Não, porque habita nele a divina semente. E em algum momento ele vai voltar, né, ao nosso Senhor. O segundo, uma vida de fé. Uma vida de fé. Aqui é interessante, o texto que os irmãos da confissão, né, os irmãos que se reuniram lá em 1689 colocaram, é um texto que o nosso Senhor Jesus Cristo está lá em Lucas capítulo 22, que o nosso Senhor Jesus Cristo fala com Pedro, texto bem conhecido. Jesus vai falar o que para Pedro? Lucas capítulo 22, verso 32. Naquele momento ali, próximo de Jesus ser entregue, ele vai dizer assim para Pedro. Primeiro ele fala, né, que o diabo queria peneirar Pedro, né? Eu, porém, Jesus, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, aqui, uma vida de fé é algo tão grande, não tem muito o que explicar. É a gente viver uma vida condizente com aquilo que a gente crê. A nossa fé pode ser abalada eventualmente? Sim. Pode acontecer? Pode. Mas, que nem a gente falou já da divina semente antes, o Senhor vai estar ali sempre para nos levantar, sempre para nos mostrar. Nós temos que ter uma vida que, de fato, que mostre com os nossos atos, atitudes e vida aquilo que, de fato, a gente professa, que a gente crê. O terceiro, irmãos, o amor de Cristo. O amor de Cristo é algo que, quando a gente tem muito claro o amor que Ele tem por nós, irmãos, a certeza da salvação vai ser restaurada. Nós precisamos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Aqui o texto, João capítulo 3, verso 16. Né? Todo mundo, creio, espero que conheça e saiba de cor, se não sabe tem que saber. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, isso é verdade? É. Se isso é verdade, se Deus deu o Filho dele para morrer numa cruz, no seu lugar, no meu lugar, existe amor maior que esse? Não. Irmãos, um amor desse, ele nos constrange. Mas, Danilo, se ele me constrange, se esse amor é tão poderoso a ponto de me constranger, por que eu não sou constrangido? Por que eu continuo na minha prática? Porque nós não temos noção. Nós não meditamos o suficientemente, nós não oramos o suficientemente, nós não lemos o suficientemente, nós não meditamos nisso o suficiente. Se nós fizéssemos isso, irmãos, esse amor nos constrangeria a fugir de todo e qualquer pecado, porque foi o pecado que levou Cristo a morrer naquela cruz. Esse amor maravilhoso. Quem é que consegue atacar ou acha justo a gente atacar e machucar alguém que está cuidando de você? A gente acha uma loucura isso. Mas Cristo fez isso por nós e nós o atacamos ainda constantemente pelos nossos pecados. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa lidar. E aqui uma pergunta que eu tenho que fazer, irmãos. Se a gente tem que ter isso muito claro no nosso coração. Você tem convicção de que Cristo morreu na cruz, no seu lugar, que você é um pecador, que se não fosse por isso você iria para o inferno, sim, porque você merece o inferno? Você tem consciência disso? Você tem convicção disso? Se sim, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, se você ainda acha que de alguma forma você poderia alcançar a salvação, alcançar o céu pelas suas obras, o que você pode fazer, você está errado. Você não vai conseguir. A gente está falando aqui de alguém que é perfeito, da total perfeição em Cristo Jesus, de Deus. Você nunca vai poder se aproximar dele, ele é fogo consumidor. Como você pode se apresentar diante dele? Mas o texto diz, ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito. Se você não creu nisso, creia que você vai ser salvo. Por nada que você fez, mas por aquilo que você efetivamente creu e pela obra regeneradora que Ele mesmo vai operar no seu coração. O próximo, sinceridade de coração. Provérbios, capítulo 4, verso 23, vai dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes de vida. Irmãos, um coração sincero é um coração que fala daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que você crê. Irmãos, quantas e quantas vezes, a gente que lida mais com aconselhamento de irmãos, e você senta, mesmo no discipulado, você senta, você conversa, a coisa mais contraproducente, a coisa mais difícil que tem, quando você está lidando com alguém, é alguém que tem um coração insincero. Aí você vai falar assim, por que você não estuda, você não está lendo a Bíblia? A pessoa te dá 50 razões pelas quais ele não faz aquilo. E no fundo, às vezes era só preguiça. Só que se a pessoa não reconhece que é preguiça, como é que você vai tratar a preguiça?
Então, muitas vezes, aqui eu estou falando uma situação em que alguém tenta me enganar. Mas o pior não é isso. O pior é quando a pessoa se engana. E na mente dela, não, eu não estudo por causa disso, eu não vou ao culto, é porque eu me sinto assim, assim, assado. Ah, eu não amo o irmão fulano porque eu tenho uma boa justificativa. Olha para dentro do teu coração. Às vezes é porque você tem inveja só dele. Às vezes é porque você não gosta mesmo, às vezes você tem raiva. Eu não sei. Mas entendam que um coração sincero vai te ajudar a ter a real certeza daquilo que está de errado. Olhe para o teu coração, veja, analise as suas motivações, analise o que está te fazendo estar distante do Senhor. Sabe para quê, irmão? Não é para você... ninguém quer que você sofra, a gente quer que você seja curado. Quando você tem a real certeza do erro, você vai tratar isso diante do Senhor. Senhor, sabe por que eu não quero visitar aquele irmão? Porque eu tenho inveja dele, porque ele está numa condição financeira melhor que a minha, eu não aceito isso. Mas eu sei que isso é pecado. Eu sei que a tua palavra fala para eu não cobiçar, então eu estou errado. Agora, se você fica inventando, é porque há 12 anos atrás ele olhou torto para minha esposa lá na igreja, isso não vai te levar a lugar algum. Então, a sinceridade de coração. Irmãos, olhe para o teu coração. O próximo é o amor dos irmãos. Isso a gente tem falado muito aqui, a comunhão dos santos, irmãos. A comunhão dos santos. Salmo 133, a gente já estudou aqui. Ó, quão bom e quão agradável é viverem juntos os irmãos. Se tem uma coisa que pode te ajudar, aqui quem já passou por um dia mal, por aquela noite escura da alma, sabe disso. Às vezes você não tem coragem, ânimo, vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir para o culto, nada. Mas às vezes alguém está do teu lado e vai orar por você, e vai ler para você, e vai te segurar na sua mão e vai te levar por algum lugar que você não está conseguindo. Você entende o quão importante é você ter e experimentar a comunhão dos santos, irmão? Isso é um corpo, nós fomos parte de um corpo, e tem hora que a parte do corpo está machucada e não vai conseguir. Então nós precisamos, buscar isso e viver essa realidade. E por último, a consciência de dever. Sabe o que é consciência de dever? É fazer o que você tem que fazer. Consciência de dever basicamente é isso. Senhor, você crê que o Senhor Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador e seu Senhor? Graças a Deus. Se Ele é seu Senhor, Ele dá ordem para você. Quando Ele dá uma ordem para você, você faz o que Ele pede? Consciência de dever basicamente é isso, é você fazer aquilo que você tem que fazer. 1 João capítulo 1, verso 6, tem um texto que é muito interessante. Ele fala assim, João fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem faz isso é alguém que não vive nessa consciência de dever, ele vive de qualquer jeito. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. A sua vida, no dia a dia, ela demonstra o seu amor, ou aquilo que você professa? Isso é algo que a gente tem que fazer e buscar sempre, sabendo que é pelo Espírito Santo. E, por último, qual é o resultado disso? Mediante elas quais? Essas 6 meios de graça e esses 3 motivos que nós acabamos de ler, os crentes são preservados de um total desespero. Se nós nos afastarmos dessas verdades, nós viveremos em desespero. A única forma de você não viver desespero, quando você rejeita Deus, você rejeita Cristo e rejeita essas verdades, é fugir. E é isso que a maior parte das pessoas faz. Algumas se matam e outras fogem. Mas o desespero está ali. O que é fugir? Trabalhar demais, buscar dinheiro demais, buscar o lazer em demasia, beber, drogas, tudo isso. Isso tudo são fugas. Eu preciso ocupar minha mente para eu não perceber que eu estou em desespero. Não é isso que o mundo vive? Nós não queremos viver em desespero, nós queremos viver conscientes do que a gente está fazendo. E aqui perceba que a gente está falando de uma vida plena, né, irmãos? A gente falou de 6 coisas, você não pode escolher. Não, eu quero ter comunhão com os irmãos, mas eu quero viver de qualquer jeito no meu coração. Eu falo mesmo, eu sou mentiroso. Não. Aqui a gente fala de uma vida real, completa, plena. Você vive em comunhão com o Senhor, você tem a consciência da divina semente que habita em você, você vive em comunhão com seus irmãos, você tem um coração sincero, você obedece aos mandamentos do nosso Senhor, você ama Cristo e sabe do amor dele por você e medita nisso. Você entende que se tudo isso andar junto, você vai prosseguir nesse caminho? Você não pode escolher um ou outro. Não, eu quero Cristo, mas não quero os irmãos. Não tem como.
Não, eu quero os irmãos, mas não quero Cristo. Tem uns que são assim. Se tem festa, eles vão, mas se é no culto, eles não vêm. Está errado também. Tem que ser o todo. E o Salmo 42, verso 5, é um salmo maravilhoso. Irmãos, tem hora que nós, crentes, seremos sim abalados. Mas esses textos, isso que a gente estudou hoje, pode nos ajudar a fazer outra coisa. Como o Salmo 42, verso 5 diz. Por que estás abatido, ó minha alma? Tem hora, irmãos, que a sua alma vai estar abalada. A gente tem que chegar e dar uma chacoalhada nela mesmo, como o salmista fez. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Tem horas que a gente precisa dar uma chacoalhada na alma. Por que você está abatida? O que está acontecendo? Você tem motivos para não estar assim. E aí a gente tem que lembrar dessas coisas, e aí a gente tem que analisar o nosso coração, ver onde que a gente está falhando e mudar. E aqui três aplicações práticas. A gente viu aqui que alguns dos motivos que podem nos levar a ter abalado a nossa certeza de salvação dependem de nós, certo? Pecado, a negligência. Então, irmãos, a primeira coisa, no que depende de nós, não faça. Fuja do pecado. Trate com a tentação. Não seja negligente. No que depender de você, faça aquilo que se espera de você e busque no Espírito Santo a capacitação para isso. Segunda coisa, nem tudo depende de nós. Às vezes o Senhor permite dias maus. E se esse for o caso na sua vida, entenda, o Senhor está no controle e Ele não perde a mão. Ele nunca vai te dar além daquilo que você pode suportar. Então, isso é para trazer consolo para você. A sua noite escura da alma não vai passar um segundo a mais do que ela tem que passar. Isso é para trazer consolo. Se você está passando por esse momento, tenha certeza, o Senhor não está perdido, Ele sabe o que está fazendo e é para o seu bem. E por último, caso você perceba que aquilo que está abalando, afastando você do Senhor, é algo que você está em falha, em erro, a gente viu várias coisas aqui que podem estar te afastando, se arrependa do teu pecado e busque no Senhor a restauração. Não fique se arrastando e reclamando e faça o que você tem que fazer diante do Senhor, mediante a força do Espírito Santo. Busque a Ele.